Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Querido, retornando, tudo bem com você? A partir de agora eu quero meditar com você no Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Esta passagem nos mostra os judeus, meu querido, julgando Jesus pela aparência. Ficavam admirados e indagavam de onde vinha tanto conhecimento se ele não havia estudado. Como poderia o filho de um carpinteiro operar milagres e ensinar as Escrituras? Olhavam para Jesus e não viam um padrão aceitável para aquela nata da sociedade. Mas isso não aconteceu só com Jesus em sua época. Constantemente acontece conosco na nossa geração também, meu querido. Sempre e em todas as esferas da sociedade haverá aqueles que julgam pela aparência, que condenam por um gesto ou uma ação de momento. E esses ditos juízes sempre existirão, e inclusive dentro das igrejas. Observe o que aconteceu em uma reunião de ensino de certa igreja. Uma mulher aparecia frequentemente atrasada à escola bíblica dominical, com roupas pouco apresentáveis, sempre tensa e não muito cordial, e saía logo que o professor começava a oração final. Não tardou muito, surgiram os comentários maldosos sobre ela. Certo domingo, o professor pediu a alguém que desse a aula em seu lugar para ter oportunidade de falar com ela antes que saísse. Na conversa com aquela mulher, ele descobriu que o marido dela a espancava e recentemente a tinha abandonado, ela e os seus 2 filhos. Deixou-lhe uma grande dívida e um paradeiro desconhecido. Ela estava desesperada e procurava a ajuda de Deus naquela igreja. Após a sua despedida, o professor relatou à classe o sofrimento daquela mulher. Envergonhados consigo mesmos por causa dos seus julgamentos, alguns deles abriram os seus corações de forma prática e pessoal, ajudando aquela mulher em suas dificuldades financeiras e emocionais. Algum tempo depois, ela voltou a sorrir, ambientou-se naquela igreja e entregou seu coração para Cristo. Querido, não é a vestimenta que torna alguém mais sábio ou mais abastardo de dinheiro que outra. Não é a aparência que mostrará se somos servos de Deus ou não. Pelo contrário, o próprio Jesus é descrito em Isaías 53, versículo 2 e 3, como alguém que não tinha formosura. Assim diz as Sagradas Escrituras. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Assim era descrito Jesus, meu querido. Existem muitos que vestem máscaras e que, na verdade, não são o que aparentam ser. Lembre-se, meu querido, com o mesmo peso que julgamos, também seremos julgados. Às vezes, a pessoa que fala pouco, que talvez se cuida pouco, esteja mesmo sofrendo sozinha em meio a uma multidão perversa e julgadora. Julguemos menos por onde quer que passemos nesta longa estrada da vida. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, clareie, ó Deus querido, a nossa visão, para que possamos enxergar o nosso próximo sem apontar as falhas, sem apontar os dedos. Nos ajude a caminhar nesta terra, Pai, estendendo as mãos ao invés de apontar os dedos. Assim nós oramos, crendo no Senhor e no nome poderoso do Teu Filho Jesus. Querido, eu vou encerrando por aqui. O Todo-Poderoso Deus permitindo, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.